Salve, salve pessoal! Começando mais uma edição do Touros e Ursos, o programa em que a gente discute as notícias que mexem com o seu bolso. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado, ela que dispensa apresentações, Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Tudo bem? Oi, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Mais uma vez aí, mais uma semana, estamos aqui no Touros e Ursos. É isso aí. Bom, e do outro lado do balcão, bem, dispensa apresentações, é um sócio aqui do Seu Dinheiro, é o analista da Empíricos e colunista do site, o Rui Hungria. Fala, Rui, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo. Oi, Vini. Oi, Júlia. Sempre um prazer estar aqui. É isso aí, roubamos o Rui, assina uma coluna no Seu Dinheiro às sextas-feiras, então pegamos ele aqui no meio da escrita da coluna dessa semana, mas por uma causa nobre, porque no programa de hoje o Rui vai ajudar a gente a desvendar um enigma, que é o enigma da Petrobras. Bom, eu estava conversando com a Júlia, foi até uma sugestão da Júlia, o tema do programa de hoje, e quando a Júlia veio me propor, eu falei assim, poxa, Júlia, acho que até a gente gravar o podcast, vai tá desatualizado esse tema. Por quê, né? Tudo começou na sexta-feira da semana passada, quando as ações da Petrobras tiveram um verdadeiro dia de montanha-russa. Primeiro, começaram a subir forte, com um rumor de que o governo poderia liberar uma parte dos dividendos que ficaram retidos ali, junto com o anúncio do resultado do quarto trimestre de 2023 da estatal. Só que logo depois, ali, umas 2 horas depois de aberto o pregão, as ações começaram, não só viraram, né? Estavam subindo 2%, começaram a cair, chegaram a cair quase 2% ao longo do dia. Isso por conta de um outro rumor, que foi ali o de que o Jean Paul Prats, que é o atual presidente da Petrobras, poderia sair e dar lugar ao atual presidente do BNDES e ex-senador Aloysio Mercadante. O mercado claramente não gostou e expressou isso nos preços das ações da empresa. E até imaginei que quando a gente viesse falar sobre esse assunto, a gente estaria com o Aloysio Mercadante como CEO da Petrobras e já com os dividendos e com o anúncio de alguma coisa relacionada aos dividendos. Mas nenhum dos dois fatos aconteceu. É claro que você que está nos assistindo do futuro pode dizer se a Petrobras já liberou os dividendos e se Mercadante já é o CEO da empresa, mas neste momento a gente está mais ou menos na mesma situação da semana passada. E Rui, a Petrobras me parece realmente uma esfinge nesse momento, né? E por que eu penso assim? Porque me parece uma ótima empresa, né? Tá numa campanha de exploração do pré-sal que está chegando ao seu auge nesse momento, né? O Brasil hoje, inclusive, né, graças ao pré-sal, né, vem registrando recordes sucessivos na sua balança comercial. A Petrobras, enfim, faz isso com muita competência. Então, assim, vem pagando os dividendos aos seus acionistas, então deveria ser aquela ação que você compra de olhos fechados, só que diante, né, desse, entre aspas, aqui, desse risco Lula, que tem sido essa intervenção que a gente vem assistindo, e, enfim, que se intensificou desde ali a divulgação dos resultados do quarto trimestre, enfim, os papéis acabam ficando meio presos, enfim, sempre tem alguém com um pé atrás em relação à companhia. Bom, enfim, eu vou te perguntar, né? Obviamente a gente vai te perguntar aqui o que você pensa em relação ao investimento na Petrobras, mas acho que eu queria dar uns passos atrás para te perguntar um pouco sobre o que aconteceu recentemente com a empresa. E queria entender, assim, por que o mercado interpretou como ruim uma possível troca de CEO da Petrobras, enfim, com a saída do Prats e a entrada do Mercadante. Bom, acho que, igual você falou, a Petrobras, se você olhar os resultados dela e focar apenas em resultados, a Petrobras é uma das melhores petroleiras do mundo. E ela tem margens melhores até do que muitas das majors que a gente fala lá fora, que são as grandes companhias. Ela, de verdade mesmo, assim, analisando friamente, ela só perde para a Saudi Aramco, que é outra liga. Ali o custo realmente é muito baixo, a produção é muito elevada. Mas se você for comparar mesmo com outras empresas de petróleo, Chevron, Exxon e assim por diante, ela tem resultados muito satisfatórios, né? E por que ela não negocia nos múltiplos dessas empresas? Justamente porque vira e mexe a gente tem esse tipo de polêmica envolvendo a companhia. E o grande medo do mercado com o mercadante, e aqui eu estou falando mercadante de maneira geral, mas a gente pode estender isso para
talvez outros próximos nomes que venham a ser elencados. Nada pessoal. Exatamente. É uma proximidade maior com as vontades do governo, né? Então, o que a gente tem visto nos últimas 7 ou 8 presidências da Petrobras foram presidentes que, de certa forma, agiam para não deixar o governo muito descontente, né? Mas, de certa forma, acompanhavam ali preços de mercado do combustível, não represavam reajustes ou represavam pouco e assim por diante. O grande medo do mercado é que o próximo presidente, aqui de novo, não estou falando do mercadante, não estou falando dos próximos 2, próximos 3, é sempre o próximo, o que pode acontecer, é que exista uma mudança drástica nessa política de precificação de combustíveis. Então, o grande medo do mercado é que o próximo presidente entre fazendo todas as vontades do governo e esqueça que aquilo é uma companhia que, no fim do dia, tem acionistas e que deve gerar resultado para os acionistas e pagar dividendos e assim por diante. O governo é um acionista, mas é um dos acionistas ali, né, no quadro acionário. Então, o grande medo do mercado é, primeiro, uma mudança de CEO poder ocasionar uma mudança drástica de política ali, principalmente comercial, de combustíveis, e isso afetar os resultados, o que já se provou trágico, né, na década passada, e a Petrobras quase quebrou, inclusive, por causa da política de congelamento de preços, com influência política, vamos lembrar, né? E acho que o segundo aqui é que, claramente, o mercadante é uma pessoa mais próxima do Lula, né? Então, acho que o mercado tem esse medo de que, talvez por causa disso, então, teríamos uma propensão maior do novo CEO agir de acordo com as vontades do governo e não com o que uma companhia deveria focar no fim do dia, que, claro, a gente sempre entende que a Petrobras ela tem uma participação grande do governo, ela vai ter algumas medidas focadas em social, isso é normal, e o acionista ele entende isso de certa forma, né? O grande problema é, assim, você destruir os resultados em busca de maior popularidade do governo e assim por diante. Acho que esse é o grande medo hoje do mercado. Tá certo. E tem, né, um trauma, né, também, né, porque a história recente mostra que esse tipo de ingerência política realmente foi prejudicial à companhia. Queria te perguntar, Rui, dos dividendos extraordinários, afinal, né, porque desde o ano passado tem sido a grande expectativa positiva do mercado com as ações da Petrobras esses dividendos extraordinários. Só que a companhia anunciou aí que ia reter, né, esses proventos. E aí começaram de novo esses ruídos, né, esses rumores de que não pode ser que libere, pode ser que libere uma parte, completando o que o Vini falou na abertura do programa, né, quando a gente estava discutindo a pauta do podcast. Você falou, Vini, para mim, assim, você não falou só que a pauta ia ficar velha, você falou assim, até a semana que vem pode ser que essas questões estejam resolvidas. Então, assim, foi um pouco otimista da sua parte, não, né, tudo certo, nada resolvido. E sobre essa questão dos dividendos extraordinários ficou meio que no ar, eu entendo, né? Enfim, afinal de contas, qual a sua perspectiva de que vai haver pagamento, pelo menos de uma parte, de que o mercado pode ficar mais animado se houver a distribuição desses dividendos e ignorar um pouco desse ruído político? Assim, O que isso você pensaria, desculpa, como até, assim, se viesse o combo, né? Dividendos, mais, enfim, um mercadante ou um CEO mais próximo do governo, qual seria esse O fiel que dessa pesa balança? mais? assim, analisando efeitos de curto prazo, eu entendo que eles se anulariam, né? Eu entendo que, assim, o mercado quer ver esses dividendos o mais cedo possível, né? E isso seria muito bom, assim, em termos de preço da ação, mas um anúncio do mercadante, apesar de o mercado já estar mais atento a isso, e em partes isso já está um pouco no preço, a gente não consegue saber quanto, mas a reação seria negativa, claro. Então, entendo que teríamos dois efeitos aqui e talvez eles até se anulando, né? E de certa forma poderia até ser usado pelo governo para tentar estancar alguma sangria num dia do anúncio ou coisa desse sentido, né? Então, eu entendo que a reação
positiva de um talvez anulasse a reação negativa do outro no curto prazo, né? Para efeitos de longo prazo, é uma análise que a gente vai precisar entender o que vai acontecer, né? E qual vai ser, se teremos realmente mudança na política de investimentos da companhia, né? Então, e na política comercial até de maneira mais importante. Porque assim, o mercado vai gostar desse dividendo agora, né? Só que se a política muda e você começa a vender combustível muito abaixo do preço de paridade, talvez até assumindo margem negativa no segmento de refino, acabou os dividendos da frente, né? Então, assim, o mercado vai passar a esperar não ter mais dividendos para frente, e isso vai ser um impacto negativo nas ações. Então, eu entendo que eu consigo enxergar aqui o efeito de curto prazo com mais clareza, mas longo prazo a gente vai precisar entender o que vai acontecer. E para o próprio governo, ele está numa situação meio entre a cruz e a espada, assim, né? Porque, de um lado, o governo quer muito que a Petrobras seja essa nova investidora de energia renovável. Afinal de contas, a Petrobras gera um caixa gigantesco e o governo não tem dinheiro para fazer essas coisas e a Petrobras facilmente conseguiria ter. Então, o governo precisa desse empurrãozinho da Petrobras, né? Mas, ao mesmo tempo, o governo também precisa de dinheiro do lado fiscal. Então, ele também precisa desses dividendos, né? E a gente, inclusive, tem visto o Haddad e secretários ali do Ministério da Fazenda dizendo que eles esperam, eles, de certa forma, precisam desses dividendos também para fechar a conta do fiscal, que é outra coisa que é importante não só para o governo, mas para o investidor olhando o Brasil hoje. Esse é um dos pontos de atenção ali, dólar, curva de juros e tudo mais. Então, assim, é um assunto delicado, ninguém sabe a resposta ainda. A minha expectativa é de que desses 40 bilhões que foram represados, o governo vai talvez até incentivar aí a distribuição de uma parte disso para questão fiscal, né? De novo, o Haddad tem até falado sobre isso, pressionado de certa forma, mas não tudo, né? Acho que ainda vai ter essa vontade do governo de que a companhia represe um pouco para fazer esses investimentos que eu falei, né? E além disso também, a gente tem que lembrar que recentemente a Petrobras anunciou que encontrou óleo na margem equatorial e pode se tornar uma fronteira importante pensando em produção futura e também deve demandar bastante investimento. Então, isso é uma coisa boa para a companhia, né? Pode ser um dividendo não distribuído agora que traga retornos muito interessantes lá na frente, desde que não tenhamos nenhum tipo de política comercial trágica que destrua os resultados do segmento de refino, né? Então, muita coisa aqui nesse quebra-cabeça, né? Foi um pouco, assim, a necessidade fiscal do governo, ela já estava aí, ela não começou de um mês para cá, depois que a Sim. Petrobras reteve os dividendos. Me dá a impressão de um desgaste até um pouco desnecessário, porque acho que haveria em algum Sim. momento essa Sim. discussão sobre a meta fiscal e a Petrobras ali como pagamento, como uma potencial fonte de receita para o governo tentar fechar as contas. Me parece que se o governo tivesse anunciado, se a Petrobras tivesse anunciado talvez pagar metade dos dividendos extraordinários, talvez todo mundo ficaria feliz, né? Sim. Talvez assim, talvez tenha sido intencional para tentar fazer uma conta de chegada, né? Esperar chegar ali, ter uma ideia de quanto que vai precisar para fechar a conta e aí faz a conta do dividendo para bater ali com a meta fiscal. Talvez seja isso, né? Mas eu entendo que sim, existe esse incentivo e ele vai acontecer. E com o dividendo distribuído para o governo, o acionista também vai receber, né? Então, no fim, vai cair na conta de todo mundo. Mas eu acho que tem um pouco dessa questão de tentar entender ainda. Porque tem muita coisa sendo definida ainda, né? Tem arrecadação que o Ministério da Fazenda estava esperando e não vai mais ter. Outros que talvez tenham sido um pouco mais. Então, ainda acho que nesse cenário indefinido, eles estão esperando para fazer essa continha de chegada. Quanto à política de preços, você colocou já como um ponto de preocupação, uma interrogação.
E justamente nesse momento a gente está vendo os preços internacionais do petróleo subindo forte lá fora por conta de toda essa tensão geopolítica que a gente está vendo lá no Oriente Médio. E até agora a Petrobras não fez nenhum tipo de movimento, nenhum tipo, né? Parece que tá todo mundo parado, todo mundo está olhando para lá e não vê nada acontecer ali em relação à movimentação para um possível reajuste dos combustíveis aqui no Brasil. A gente já está, né, vendendo a gasolina aqui abaixo do preço da paridade internacional. Se entende que isso pode ser aí um próximo ponto de fritura, enfim, de tensão entre o mercado e o governo relacionado à Petrobras? Assim, até um pouco antes do mercado com a Petrobras, do mercado com o governo, né, em relação à Petrobras, eu volto no governo com a atual gestão. Eu suspeito que parte dessa fritura hoje, né, de toda essa polêmica envolvendo o Prats, esteja relacionada com a gestão da Petrobras hoje sabendo que precisa reajustar para cima, porque os preços estão subindo, e o governo, claro, tentando, não gostando dessa sugestão, vai, digamos assim. Então, acho que parte desse descontentamento aí que está acontecendo pode ter a ver com essa diferente visão, né? E, claro, com a mudança da gestão da Petrobras, com a mudança do presidente, se realmente vier o mercadante, que eu já disse, né, mais próximo ali do governo, o mercado vai começar a temer que isso realmente deve se tornar uma normal, digamos assim, na gestão da companhia, né? Então, eu entendo que essa mudança deveria acender o sinal de alerta, talvez não, porque esse sinal de alerta talvez já esteja aceso, mas aproxima a Petrobras de começar a realmente assumir prejuízos no segmento ou margens muito baixas no segmento de comercialização de combustíveis, e vai ser mais um motivo de desconto das ações daqui para frente. Tendo tudo isso em vista, afinal, é para ter Petrobras na carteira? Não é? É hora de comprar? Enfim, qual que é a sua visão aí, tendo em vista esses ruídos, esses imbróglios recentes? Assim, voltando àquela questão operacional, Petrobras hoje, operacionalmente, é uma empresa muito boa, né? Assumindo que a política de comercialização de combustíveis vai continuar ali mais ou menos do jeito que está, seguindo, não à risca, mas de perto, a paridade internacional. A companhia consegue gerar muito caixa e muitos resultados positivos, ainda mais agora com o Brent ali nos $90, né? Mas a gente sempre tem dorme com o olho aberto, né? Quando se trata de Petrobras. Você nunca consegue dormir tranquilo, porque sempre pode aparecer alguma coisa fora do radar ali, que mude drasticamente, né? Até hoje ela tem resultados bons, mas dependendo de uma mudança de política de combustíveis, esse caminhão de caixa gerado vira um caminhão de caixa queimado no ano seguinte, né? Dito isso, eu entendo que depois da Petrobras ter subido aí 100 e poucos por cento nos últimos meses, aí, no último ano, mais ou menos, eu entendo que a companhia já não esteja negociando mais por um valuation tão atrativo que assuma ou que já tenha no radar essa piora relevante de resultados, né? Então, se a gente for comparar com a média histórica, ela está negociando com prêmio sobre os múltiplos históricos de preço-lucro, né? O que, na nossa visão, deixa o cenário assimétrico para baixo, né? Então, assim, beleza, tá gerando resultado, tá pagando dividendo, que já não é mais aquele baita dividendão que a gente teve ali em 2021, 2022, né? Mas, ainda assim, gerando algum resultado, mas dado esses riscos que a gente tem, o valuation atual, entendo que nesse cenário a simetria não é tão interessante. Mas eu sempre falo, né? Se vier uma notícia muito ruim e que faça a ação cair 15, 20% no dia e a gente entenda que não vai mudar tanto assim quanto o mercado está esperando, a gente
não vai ter problema nenhum em recomendar a compra, né? A grande questão é que hoje me parece que o mercado já está mais otimista do que deveria com toda essa questão, e isso a gente vê no valuation, mas a gente As aguarda ações até todos os dias. caíram depois enfim, os papéis caíram forte no dia que a empresa Sim. anunciou que não pagaria os dividendos extraordinários, mas ainda não o suficiente para você, então. Até retornaram um pouquinho com Uhum. essa perspectiva de que talvez não vai segurar tudo, uma parte ainda vai ser distribuída, mas é isso, não foi o suficiente ainda. E, na verdade, essa queda de 10% num dia por causa de um anúncio de não pagamento de dividendos extraordinários, ou seja, o dividendo foi pago ali, o que ela represou foi o extraordinário, mostra que o mercado estava muito otimista com isso aí também, entende? Então, toda vez que o mercado está muito otimista, você corre o risco de acordar perdendo 10% na ação num dia. Então, eu prefiro o cenário em que, se tiver uma notícia negativa, ela vai cair 2, 3, não vai cair 10, 15. Esse é o tipo de investimento assimétrico que a gente gosta de entrar aqui. Bom, antes de partir para o segundo bloco do nosso programa, eu vou pedir para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, curtir esse vídeo assim, ele chega para mais pessoas, mais investidores podem saber o que esperar da Petrobras. Bom, o podcast Touros e Ursos também está disponível nas principais plataformas de áudio, incluindo o Spotify. Basta buscar por Seu Dinheiro lá na aba de podcasts. Bom, acho que agora a gente pode passar para o bloco dos touros e ursos, que é o nosso favorito aqui, em que a gente comenta quem mandou bem, né? Quem tá mandando bem são os touros da semana, e os ursos são aqueles que ficaram devendo, estão em baixa. E a gente começa justamente por eles, e também a gente passa a bola para o nosso convidado começar, né? Na hora de falar mal aqui, a gente passa aqui para o nosso convidado começar. Rui, quem vai ser o seu urso dessa edição? Bom, o meu urso dessa edição vai ser a MP do setor elétrico aprovada nessa semana, que na verdade tem ali uma parte envolvendo a Eletrobras, que já era algo mais ou menos esperado pelo mercado, de adiantar as contribuições que foram que obrigou a companhia aí a contribuir com a conta de desenvolvimento energético durante mais de 2 décadas, né? E o governo querendo esse dinheiro mais cedo para tentar baixar aí as tarifas, acabou mudando, esse prazo de pagamento. E isso já está até meio no radar do mercado, né, e não muda tanto o jogo. Mas a grande questão aqui que eu vejo com olhos ruins é a prorrogação dos incentivos para geradores de energia renovável, né? A gente viu muitos incentivos, muitos subsídios nos últimos anos. De certa forma, assim, se você olha somente na manchete, né? A energia renovável é bom. Era o que eu ia falar, né? E, Não é bom, né? exato. É bom energia renovável. O problema é que os consumidores, né, nós estamos acabando pagando por esses subsídios, e a conta da energia elétrica hoje no Brasil é uma das contas mais caras do mundo, justamente por causa dessa tonelada de subsídios que a gente está fazendo, né? Então, eu entendo que o incentivo à energia renovável é importante, mas existem alguns pontos aqui. Primeiro, existe um impacto na conta de luz, né? E isso aqui para a gente, para as companhias, é mais uma das coisas que atrapalham no custo Brasil, né? Eh, e além disso, isso acaba gerando uma sobreoferta de energia gigantesca no mercado, e a gente tem visto, inclusive, muitas empresas abertas sofrendo muito nos últimos meses, justamente por causa desse desequilíbrio que a gente tem visto no mercado, com muitos incentivos para poucos geradores, e que não tem se traduzido realmente numa conta de energia barata para o consumidor, né? Então, esse é o meu urso da semana. Eu gostaria de ver medidas que trouxessem maior equilíbrio para o setor de uma maneira geral. E fica até já um lembrete aqui para a gente depois trocar uma ideia, até fazer um programa sobre a Eletrobras também, porque enfim, são vários Sim. temas que também relacionados a governo, né, da ex-estatal que não foi, né? Enfim, a gente está Sim. tá nesse dilema, coisas de Brasil.
Mas, enquanto isso, eu vou passar aqui para a Júlia falar qual é o urso dela da semana. Meu urso da semana, Vini, vai pro mega investidor Jorge Paulo Lemann, mas dessa vez por algo que aconteceu essa semana. Ele realmente não anda numa fase tão boa, né? Mas ele mesmo, né, admitiu isso recentemente. Mas eu escolhi ele essa semana especificamente porque veio à tona aí a notícia de que a 3G Capital, que é a empresa de investimentos do Lehman e dos seus sócios, né, vendeu finalmente a sua participação de 16% na Kraft Heinz no quarto trimestre de 2023, né? Então, a 3G vinha já deixando a empresa, né? Primeiro, o Lehman saiu do conselho, depois outros conselheiros ligados à 3G também deixaram o conselho, já vinha vendendo participações aí na companhia e finalizou aí esse ciclo de investimento nessa empresa, vendendo aí o restante da sua participação de uma forma aí meio discreta, né, que não causou um grande alarde no mercado. E aí eu escolhi como urso porque a Kraft Heinz ela tinha sido no início, né, uma grande empreitada aí dos investidores da 3G, né, capitaneados pelo Lehman, junto com o mega investidor Warren Buffett, né, mega investidor americano aí que todos conhecem, um grande exemplo aí para os investidores, pessoas físicas e institucionais no mercado, porque ele justamente, a Berkshire Hathaway, que é a empresa de investimentos do Buffett, e a 3G se uniram lá em 2013 para fechar o capital, né, da Kraft, né, aliás, da Heinz, e depois fazer a fusão com a Kraft Foods. E no início, essa empresa aí que resultou dessa união, deu aí bons resultados, enfim, animou aí os investidores, os acionistas, mas depois começou a sofrer aí um pouco de concorrência, né, de marcas próprias de varejistas, também a preferência do mercado foi mudando um pouco, né, porque eles fabricam alimentos industrializados, né, o mercado foi se voltando mais para alimentação saudável e alimentos frescos. Qualidade caiu também bastante, né? Pois tem muito essa discussão, né, que a gente vê muito, inclusive, na internet, né, afinal de contas, os produtos estão piores, o sabor está pior, realmente existe muito essa percepção por parte do consumidor. E, enfim, a gente teve até em 2019 aí notícias de que a Kraft Heinz reduziu dividendos, né? Chegou a ser alvo de uma investigação na SEC, que é a CVM americana. O valor das marcas acabou sendo ajustado para baixo, né, em 15 bilhões de dólares. E o próprio Warren Buffett, que é tão conhecido por, né, eu só compro empresas que valem muito mais do que tá no preço, né? Empresas baratas em comparação ao seu valor, ele acabou admitindo que a Berkshire e a 3G acabaram pagando mais pela empresa do que as suas marcas valiam, né? Então, realmente, assim, a percepção do mercado em relação à Kraft Heinz já não estava muito boa aí já há algum tempo, e agora a gente vê aí o Lehman e os seus sócios saindo da empresa, enfim, um fim aí que não foi tão brilhante quanto o início, né, dessa parceria aí com o Warren Buffett, que na época deu tanto que falar. Então, por causa disso, esse acontecimento aí é o meu urso da semana, Vini. Parceria do Lehman com o Buffett, na época do anúncio, parecia aquela coisa Real Madrid, os Sim. Galácticos, sabe? Galácticos, sabe? Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos, Beckham, parecia aquela coisa. Enfim, que os Galácticos também acabaram não isso que eu ia ganhando falar. muita coisa na Não época. deu muito certo. Pois enfim, às vezes acontece. Bom, e o meu urso dessa semana vai pro... Nossa, grande água no chope do mercado dessa semana, que foi o CPI, que é o índice de inflação lá nos Estados Unidos, que ficou em 0,4% em março. Parece pouco, mas é muito para os padrões americanos. E também ficou acima das expectativas do mercado pelo terceiro mês consecutivo. Com isso, praticamente acabou sepultando a esperança dos investidores de que o início do corte de juros
lá nos Estados Unidos aconteceria em junho. Ainda tem gente apostando nisso no mercado, mas agora a posição majoritária dos investidores nesse momento é de que os cortes de juros pelo Fed comecem só em setembro. Com isso, todos os investimentos de risco sofrem. A gente viu aqui o Ibovespa apanhar bastante ao longo dessa semana. E a lógica é que o juro alto, né, faz os títulos norte-americanos, os juros dos títulos norte-americanos se valorizarem, com isso, com maior rendimento dos papéis que são considerados os mais seguros do mercado em dólar. Os investidores fazem as contas e exigem muito mais prêmio para aplicar em outros mercados, como, por exemplo, as bolsas de países emergentes, como a brasileira. Bom, enfim, então toda essa discussão em torno das taxas de juros lá fora vão permear, né, expectativa, né, assim, para todos os mercados, inclusive para a bolsa. Então, qualquer notícia negativa nesse sentido acaba impactando a gente. Com isso, eu escolho então aqui a inflação americana como o meu urso da semana. Bom, mas vamos para os touros. Vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de quem foi bem ao longo dessa semana, ao longo, enfim, aqui dessa nossa edição. Também vou passar para o Rui aqui, falar quem é o seu destaque positivo, Rui. Eu vou falar aqui, mas eu espero que as pessoas não entendam que eu virei vendedor de plano de internet, tá? Claro. Meu touro da semana é a Desktop. A empresa é uma ISP, né? Empresa provedora de internet, principalmente aqui no interior de São Paulo, né? Nessa semana ela anunciou um plano premium, que chama plano Giga Black, e com velocidade de 1 GB, que é bem alta, né, para os nossos padrões, e algumas outras espécies de serviços e bônus, por exemplo, um roteador, que já tem a tecnologia Wi-Fi 6, que é 4 vezes mais rápido, suporta mais de 120 conexões de aparelhos sem perder velocidade, serviços de atendimento exclusivo se você tiver algum tipo de problema, entre outros pacotes de streaming e tudo mais. E por que eu tô falando sobre isso? Porque a internet hoje, quando a gente analisa setores de commodities, você sempre tenta se perguntar, né, como que uma empresa que vende uma commodity ela pode se diferenciar da sua concorrência, né? Internet é meio que igual. Internet hoje virou uma commodity, né? Assim, você quer bits, né, e dados no seu celular, e assim, a marca do dado não importa muito. Desde que o serviço seja bom e você se sinta satisfeito com isso, e às vezes o serviço bom para muita gente significa preço, né? E aí a gente entra na questão de diferenciação de uma commodity, né? Que nesse caso é o caso da Desktop. Se a gente vai para a internet, o que a gente tem inclusive uma colega de vocês, a Carolina, ela já falou para mim várias vezes que ela não gosta de uma das empresas que a gente tem listada porque ela sempre reclama dessa empresa e ela nunca é atendida, né? E se você entra no site do Reclame Aqui e assim por diante, o que você vai ver? Você vai ver que as empresas que fornecem serviço de internet, essas grandes, elas muitas vezes nem respondem, né, chamados de emergência, de caiu a internet e assim por diante. Então, o serviço é horrível. Por que elas têm assinantes? Primeiro porque muitas vezes a pessoa só tem aquela opção, mas mesmo quando ela tem outras opções, normalmente o preço é bom, o preço é mais barato. E elas conseguem ganhar no preço, e como elas são gigantes, elas conseguem diluir custo e oferecer serviço por preços baixos, né? Mas tem gente que não se contenta com preços baixos. Você precisa de um atendimento bom quando cai, quando precisa, ou velocidade melhor e Tem assim por gente que diante. está trabalhome em casa, ainda tem, né, o trabalho híbrido, o home Exatamente, office. Precisa ter uma internet que não cai. A gente aqui em podcasts ao vivo, né? Imagina você cair, né? É um problemão. Então a Desktop ela tenta se diferenciar dessas empresas, mesmo sendo uma nanica perto das grandes, ela é uma empresa que consegue se diferenciar com esse tipo de serviço que eu falei, né? Lançando um pacote que é um preço um pouco maior, mas que oferece um retorno, né? Um custo-benefício muito maior e acaba se diferenciando,
tem um serviço de atendimento muito bom, se vocês procurarem no Reclame Aqui, né, que é uma das coisas métricas que a gente utiliza também para ver se a empresa está prestando um bom serviço. Então, ele é o touro da semana para mim, porque mostra mais uma vez como é que você consegue ganhar numa briga que parece totalmente desigual e até às vezes sem parecer que você não tem nenhuma chance para conseguir ganhar, né? Não, legal. Bom, agora eu fiquei curioso para saber qual é a operadora que atende a Carolina. Vou perguntar para ela quando a gente Sim. chegar na redação. E quem quiser saber, comenta aí, deixa nos comentários se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. Eu vou apurar isso aqui como bom jornalista. Mas assim, de novo, se você entrar no Reclame Aqui ali, você não vai achar qual é. Você vai ter vários suspeitos ali, porque né, não muda muita coisa. São de sempre, até afinal de contas não tem tanta empresa assim. Bom, mas Júlia, quem é o seu touro dessa semana? Meu touro da semana, Vini, é o ouro, né? Que da semana passada para essa vem aí batendo sucessivos recordes de alta, né? O preço do ouro à vista está sendo negociado agora ali na faixa dos $2.300 por onça, né? E tem uma alta acumulada de ser um pouco mais de 15% em 12 meses, né? Isso em dólar, né? O ouro é cotado em dólar, então realmente, assim, a gente está vendo aí, muito está se falando, né, sobre os recordes do ouro e a forte demanda aí por esse metal precioso nesses últimos tempos, né, que vem sendo motivada por alguns fatores, né. O principal, acho que é a perspectiva aí com o corte de juros nos Estados Unidos, que, né, vem sendo adiado cada vez mais para frente, mas ainda existe a expectativa do mercado de cortes neste ano, né, de 2024. Então, quando os juros nos países ricos, principalmente nos Estados Unidos, caem, né, o ouro ganha força, porque os títulos públicos mais seguros do mundo, que pagam juros, se tornam menos atrativos, né, com juros menores. O ouro que não paga juros se torna mais atrativo aí, como reserva de valor e como ativo considerado seguro, né? Da mesma forma, o ouro também considerado reserva de valor, considerado aí um hedge, né, uma proteção contra a inflação, que apesar de estar aí desacelerando no mundo, ainda se mantém resiliente. A gente viu aí a notícia do CPI nos Estados Unidos essa semana. Enfim, a gente tem uma pressão aí de preços de petróleo também, que bate em índices de inflação. Então, o ouro também se destaca nesse sentido. Vemos aí também um mundo com muitas inseguranças geopolíticas, né? Guerras acontecendo em regiões que são economicamente muito importantes, né, para a economia global, produtoras de commodities, enfim, importantes para a logística. A gente tem aí Oriente Médio, a gente tem a guerra entre Ucrânia e Rússia. Então, nesses momentos de crises geopolíticas, a gente também vê o ouro se fortalecer como esse ativo de segurança. E a gente também tem visto bancos centrais comprando muito, né, ouro, principalmente aí capitaneados aí pela China, né, bancos centrais de países que têm moedas que não são o dólar americano, tentando diminuir um pouco essa dependência do dólar americano e apostando aí no ouro. E aí também a gente vê o efeito disso em investidores menores, né, que veem o ouro subindo e aí vão comprar. A gente está vendo aí até essa semana a gente publicou uma matéria sobre a Costco, né, aquela rede varejista dos Estados Unidos, está vendendo barras de ouro para os seus clientes associados, né? Eles são tipo um clube de compras, um negócio assim, né? Como diria Silvio Santos, barras de ouro que valem mais do que dinheiro nesse momento. Essa está sendo a percepção, e o pessoal pode comprar no supermercado já nos Estados Unidos. Barras de ouro, enfim, né? O capitalismo vencendo, né? Enfim. E então, por causa disso, o ouro aí é o meu touro para rimar dessa semana, Vini. Não, legal. Bom, eu vou encerrar aqui o bloco dos touros, então, aproveitar o espaço para fazer uma homenagem aqui ao Ziraldo. Tenho até que, né, se você entrar no verbete da Wikipedia do Ziraldo, vai colocar lá jornalista, escritor, cartunista, cronista, pintor, enfim, são tantos predicados ali que eu ficaria aqui alguns minutos só para dizer, né, quem foi Ziraldo. Um polímata. Sim, ele veio a falecer, infelizmente, agora nesse último sábado, aos 91 anos. Mas uma vida muito profícua, como a gente falou aqui, né? Como jornalista,
Ele foi, para mim, acho que a grande realização, né? Foi um dos fundadores do Pasquim, que é uma referência do que a imprensa tem de melhor, né? Aquela contestação aos poderosos da maneira mais inteligente, por meio do humor, né? Assim, que é a maneira que dói mais, sabe? Então, assim, é você bater da maneira que o cara, né, não consegue se defender, assim. Então, eu não era nascido na época do auge do Pasquim, mas há alguns anos foi publicado, né, 2 volumes com as principais reportagens e cartoons do Pasquim. Assim, é sensacional esse livro, enfim. Às vezes eu passo algumas tardes assim me deliciando com algumas entrevistas e com alguns cartoons ali, sendo alguns deles do Ziraldo, que também foi um precursor ali também nos quadrinhos com a Turma do Pererê, que veio antes da Turma da Mônica. Eu gosto bastante, eu também não conheço tanto a Turma do Pererê, mas eu lembro que tinha num livro didático quando eu era criança, assim, eu adorei, assim, achei, e tem tudo a ver com folclore brasileiro. Nossa, tinha tudo para arrebentar a Turma do Pererê. Acho que é algo aí que dá para o pessoal resgatar, assim, que eu acho que é uma criação também brilhante do Ziraldo. Mas o que mora no meu coração mesmo, que eu mais acho que de todo mundo, é o Menino Maluquinho, que para mim acho que ele despertou o interesse na leitura de muita gente, inclusive a minha. Eu adoro a história, né? Assim, é uma história bem humorada, divertida, tem tudo a ver com você ser criança, você se identifica muito com o que o Menino Maluquinho faz, é muito divertido, é incrível como ele conseguiu expressar ali nos desenhos, né? E é um livro com os desenhos, então, assim, ainda é super legal para uma criança ler. Recomendo, se quer estimular uma criança a ler, compra um exemplar do Menino Maluquinho, uma leitura sensacional. E ele, olha só, ele tem para mim que é para mim um dos melhores finais de livro de todos os tempos. E olha, considerando a literatura em geral, né? Que ele fala, né, que não vou reproduzir aqui literis que eu não me lembro exatamente, mas ele fala, né, que no final do livro o menino maluquinho cresce, se torna uma pessoa muito legal, e depois as pessoas descobrem que ele não era um menino maluquinho, ele era um menino feliz. Assim, eu acho isso tão, me marcou tanto, e eu acho que é sensacional, assim, um dos melhores finais de livro que eu acho é o do Menino Maluquinho. Então, eu queria agradecer aqui e dar o meu prêmio de touro dessa semana para o Ziraldo. Posso fazer Com certeza, eleger meus preferidos do Ziraldo? claro. Porque eu adoro o Menino Maluquinho. Mas quando eu era criança, eu gostava demais, demais, demais daquela coleção Corpinho, eu acho que chamava, que eram os livros das partes do corpo. Você lembra dessa? Sim. Que tinha um sorriso, tinha os pés, tinha os dedos da mão, eu acho, tinha o joelho. E eu adorava, eu achava aquilo era tão maluco, era um negócio tão surrealista, assim. E eu adorava quando eu era criança. Eu tinha um deles e eu lia, assim, sem parar. Então, realmente, eu tenho muito carinho, assim, pela obra do Ziraldo. Já dei livros dele para os meus sobrinhos também, porque tem uns realmente sensacionais. Ele tem toda uma série de livros também do Menino Maluquinho. Virou filme. Eu não gosto muito do filme, para dizer a verdade. Mas Eu acho que eu vi só uma parte do filme, na verdade. acho que não expressa o que é a história do Menino Maluquinho. Se alguém quer se aproximar do Menino Maluquinho, eu recomendo que leia realmente a história. Mas, enfim, um artista realmente que vai fazer bastante falta, enfim, como poucos que a gente teve, inclusive para essa capacidade de ser universal e se comunicar com o público infantil, que para mim é um público mais exigente, é um público que, para você agradar uma criança, você tem que ser bom, sabe? Então, que fica aqui mais uma vez aqui o touro aqui honorário para o nosso querido Ziraldo. Bom, a gente está caminhando então para o final do programa, mas antes queria agradecer aí muito, mais uma vez aqui, engrandeceu demais aqui essa nossa edição, o Rui Hungria, que é analista da Empíricos e colunista do Seu Dinheiro, mais importante. Bom, Rui, antes de encerrar aí, como é que o pessoal acessa os seus relatórios? Como é que faz para... Bom, primeiro tem a coluna aqui no Seu Dinheiro, né? Toda sexta-feira, de manhã. Normalmente ali 6 e pouquinho já tá saindo do forno, né? A dessa semana, inclusive, vai ser sobre... Exatamente, sobre a nossa desktop que eu comentei aqui, né? E além disso também tenho algumas séries na Empíricos, Microcap junto com o Rodolfo, Vacas Leiteiras junto com o Rodolfo, Flash Trader sou eu e a Isa, né? Que é sobre opções, então tem várias formas aí de me encontrar aqui na Empíricos. Além de alguns cursos, também tô sempre no giro de mercado aí, frequentemente, então... Rui é o Ziraldo da Empíricos. Quem dera.
Júlia, e você também atua em várias posições, Sim. inclusive eu quero saber, né? Você agora a gente pode ver os vídeos da Dinheirista no Instagram, é isso aí? Isso mesmo, Vini. A Dinheirista está no Instagram, @adinheirista. Vocês podem me seguir lá. E lá vocês podem ver os vídeos e também, né, interagir comigo, mandar perguntas por mensagem direta, né, mensagem privada. E ver umas besteiras também, né? Uns memes, umas bobagens que para descontrair é bom. É legal. Bom, é o nosso momento pasquinha ali, tá na Dinheirista, é o momento pasquinho do seu dinheiro, então recomendo bastante aí, é um dos nossos quadros mais queridos aqui do site. E é claro, né, também vou pedir para vocês que estão acompanhando a gente, para acessar seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. É isso aí, pessoal. Aquele abraço e até a próxima.